Já dura quase 40 horas a caçada aos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quase 200 policiais federais e agentes da Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando nas buscas, que contam com o apoio de policiais militares do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. A polícia apura se a invasão a uma casa a 10 quilômetros do presídio ontem à noite tem relação com a fuga. Foram furtadas comidas e roupas. Helicópteros e drones sobrevoaram a região com equipamentos que detectam a temperatura corporal para reforçar a caçada aos fugitivos dentro da mata. De acordo com as investigações, a fuga da Penitenciária Federal daqui de Mossoró aconteceu por volta das 3 horas da madrugada dessa quarta-feira e só foi percebida cerca de 2 horas depois. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, ambos da facção criminosa Comando Vermelho, estavam isolados em regime disciplinar diferenciado, o RDD. Cada presídio possui 12 celas de RDD, com 12 metros quadrados. Nela, o interno passa o tempo inteiro trancado. O banho de sol é feito lá mesmo, através de um solário. De acordo com a investigação, os 2 saíram pelo teto das celas, arrancando uma instalação elétrica ligada à iluminação do local. Depois foram em direção ao pátio e com alguma ferramenta, segundo a investigação, possivelmente obtida no canteiro de obras, cortaram o alambrado da cadeia e fugiram. O Presídio Federal está passando por uma série de obras de manutenção, reformas e readequação de espaços, como no pátio e celas. Nessas imagens dá para ver os tijolos usados nos reparos. O diretor do Sistema Penitenciário Federal designou o interventor Carlos Luiz Vieira Pires para exercer interinamente o cargo de diretor da Penitenciária Federal. Ele já está em Mossoró. Carlos Luiz Vieira é agente federal de execução penal desde 2006. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, está comandando pessoalmente o gabinete de crise instalado na delegacia da Polícia Federal em Mossoró. Ele determinou um pente fino completo na estrutura do presídio e uma reavaliação de todos os funcionários que trabalham na prisão. Nenhuma das possibilidades estão descartadas, não é? Relaxamento, facilitação, seja lá o que for que a investigação indique. Nesses momentos que a gente atua numa situação dessa, que a gente pode classificar como uma crise no sistema prisional, porque o fato é inusitado, não é? É preciso ter muita prudência a garantir que o procedimento, os processos todos vão ser realizados da forma que devem ser realizados. E qualquer tipo de causa, qualquer tipo de responsabilização, qualquer tipo de pessoa que esteja supostamente envolvida na facilitação, por exemplo, nós vamos identificar e nós vamos aplicar as punições cabíveis. O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu a inclusão do nome dos 2 fugitivos na lista vermelha da Interpol, que reúne foragidos da justiça de diversos países. A medida garante que eles possam ser presos fora do Brasil. Também foi pedida a inclusão do nome deles no sistema de proteção de fronteiras, para que eles sejam procurados também pela Polícia Internacional. Essa fuga fez o Ministério da Justiça aumentar o nível de segurança em todas as penitenciárias federais. Logo cedo veio a primeira medida, a suspensão provisória de todas as visitas de advogados e o banho de sol dos presos nas 5 penitenciárias federais. No fim do dia, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou novas medidas. A modernização do sistema de monitoramento por vídeo dos 5 presídios, aperfeiçoamento do controle de acesso, inclusive com o uso de um sistema de reconhecimento facial de todos os visitantes, ampliação do sistema de alarmes e sensores de presença, a nomeação de 80 policiais penais federais já aprovados em concurso público para reforçar a segurança nos presídios e a construção de muralhas para dificultar novas fugas. Hoje, apenas o presídio do Distrito Federal conta com essa barreira. Ricardo Lewandowski não deu prazo nem valores para as medidas. De acordo com o ministro, no momento as prioridades são a recaptura dos fugitivos e a apuração de eventual falha que tenha facilitado a fuga. A nossa grande preocupação neste momento e desde os primeiros momentos, é preciso que se diga, é com a recaptura dos 2 fugitivos, que estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros
de distância do presídio até a cidade, até o centro da cidade. É um local de matas, é uma zona rural e nós imaginamos que eles estejam homiziados ainda naquela região. Lewandowski descreveu a fuga como de baixo custo e sem planejamento. Não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, com veículos aguardando, enfim, os fugitivos, ou eventualmente, como já aconteceu no passado, com helicópteros. Foi uma fuga, diria eu, pelo menos num primeiro momento, que custou muito barato, que foi efetuado exatamente com aquilo que foi encontrado, enfim, no local. Apesar do episódio, o ministro afirmou que os presídios federais são seguros e disse acreditar que a obra na prisão de Mossoró contribuiu para as falhas nos protocolos. Além dos rígidos protocolos de segurança que agora passam por revisão pelo Ministério da Justiça, as penitenciárias federais têm uma estrutura física reforçada justamente para resistir a tentativas de invasão ou fuga. Todos os procedimentos e a rotina da cadeia são monitorados por câmeras e agentes de inteligência dentro das 5 penitenciárias, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, Porto Velho, Mossoró e no Distrito Federal. De Brasília, agentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais também monitoram as imagens de todas as 5 cadeias. Esse sistema foi criado em 2006 para abrigar os presos de maior periculosidade do país, como os chefes de facções criminosas. Os protocolos prevêem que o preso seja revistado todas as vezes em que sair da cela, que também é revistada. Nas celas individuais, não há tomadas elétricas. O preso tem 6 refeições e 2 horas de banho de sol por dia. E sempre que se desloca, permanece algemado, escoltado por pelo menos 2 agentes. O preso só se comunica com parentes ou advogados por meio de parlatório ou videoconferência, em dia e horário pré-determinados. Além disso, não tem acesso a meios de comunicação como TV, rádio ou celular. Durante o carnaval, milhares de brasileiros acionaram o programa que protege os dados do celular em caso de furto ou de roubo. A Maria Luísa veio do Paraná para passar o carnaval em Belo Horizonte. No segundo dia, a folia acabou mais cedo. Ela e a amiga Ana Luísa tiveram os aparelhos celulares furtados no meio do bloco. Eu olhei para baixo, eu notei que o zíper da bolsa estava aberto e ele não estava antes. Aí que eu abri a bolsa, eu vi que tinha sumido. As duas não tinham o programa Celular Seguro do governo federal e tiveram dificuldade para bloquear todos os serviços. Para falar a verdade, eu nem sabia da existência até o dia mesmo que a gente foi atrás das coisas para recuperar tudo e bloquear tudo. Aí que a gente soube. O programa Celular Seguro começou a funcionar em dezembro do ano passado em várias plataformas. Com ele, é possível notificar de uma só vez a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras de telefonia, os bancos para impedir o quanto antes que os bandidos tenham acesso aos dados e aplicativos. A ideia do programa é facilitar o bloqueio do aparelho celular e reduzir os prejuízos para os donos. Mas a adesão ao serviço em todo o país ainda é muito baixa. Dos quase 250 milhões de smartphones existentes no Brasil, apenas 1.200.000 estão cadastrados até agora. Para se cadastrar, é preciso baixar o aplicativo ou entrar no site e usar a mesma senha do gov.br. É necessário informar os dados pessoais, o número do telefone e a operadora. É possível registrar o aparelho e incluir um contato de confiança, alguém que também vai poder pedir o bloqueio caso seja necessário. Desde o dia 19 de dezembro, data em que o programa começou, até a última quarta-feira, foram quase 23 mil pedidos de bloqueio, a maioria por roubo ou furto. Mais de 10% dos pedidos aconteceram nos 4 dias de carnaval. Em São Paulo, por exemplo, a polícia prendeu uma mulher que guardava 18 celulares dentro de uma bolsa pequena e mais 4 escondidos na roupa.
Para o especialista em segurança pública, o programa pode ajudar, mas é preciso combater com mais eficiência esse tipo de crime. O bloqueio do celular furtado, roubado é fundamental, né, para que evitar, pelo menos inibir o cometimento desse tipo de crime. Aí depende muito do usuário, né, da vítima. Participar desse programa do governo federal, que é muito útil, de alguma maneira, muito prático e pode diminuir a incidência do fenômeno, porque o celular bloqueado, ele perde muito do valor dele de revenda. A Agência Nacional de Energia Elétrica multou a distribuidora Enel em 165 milhões de reais. A agência concluiu que houve falha da empresa em restabelecer o fornecimento de energia em São Paulo, depois do apagão causado pelos temporais de novembro do ano passado. Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia. A Enel tem 10 dias para apresentar recurso contra a multa. A seguir, como o carnaval aumenta o risco de espalhar a doença transmitida pelo Aedes aegypti. O Amapá cadastra famílias ameaçadas pela erosão. A circulação de turistas no carnaval produziu um efeito colateral na saúde pública. Quando muita gente se encontra para festejar, nem sempre a gente se lembra do risco de se pegar uma doença como a Covid e menos ainda de ficar doente por causa do mosquito Aedes aegypti. É que no carnaval, muitos brasileiros viajam sem saber que estão com um dos 4 vírus transmitidos pelo mosquito: dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Em relação à chikungunya, Minas Gerais concentra este ano 72% dos casos confirmados e suspeitos. Já são 22 mil. A Maria Eduarda, que mora na região metropolitana de Belo Horizonte, recebeu o diagnóstico no mês passado. Fico com dormência e dor assim, nas minhas juntas, quando eu fico muito tempo numa posição. Uma dor abdominal também. Eu vou ficar 2 anos num acompanhamento com um neurologista e um reumatologista. A pesquisadora do Instituto Butantan, Rafaela Yoshino, diz que por causa da intensa circulação de pessoas, estados sem muitos casos podem assistir a um aumento. Essa doença ela vai se espalhando, então o mosquito ele pica e ele vai então se alimentar posteriormente do sangue de outras pessoas que estão sadias, que não estão com nenhum vírus, e essas outras pessoas elas podem se contaminar. A saída para esse problema está em diminuir a população de mosquitos. Quem estuda o comportamento do Aedes aegypti explica que essa é uma das principais formas de se reduzir o número de brasileiros infectados, o que vai aumentar o controle sobre a circulação do vírus que causa a dengue e também dos outros vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, evitando que eles se espalhem por regiões que hoje não têm uma alta incidência. A população e o poder público precisam estar atentos ao lixo e à água parada para eliminar criadouros do mosquito. Mas não só isso. A infectologista Rosana Richtmann lembra da necessidade da proteção individual, como evitar roupas escuras que acabam fazendo transpirar mais, o que atrai o mosquito. Significa, de preferência, roupas claras, manga comprida ou calça comprida ou saias compridas, tecidos leves, mas é importante que sejam isso para não atrair o mosquito. E usar repelente com as substâncias indicadas pela Anvisa. A recomendação de usar o produto vale especialmente para as pessoas que já estão doentes. Uma vez que elas utilizam repelente, ela vai então espantar os mosquitos e, consequentemente, os mosquitos não vão picar, não vai adquirir, não vão se alimentar do sangue contendo as partículas virais. E é sempre muito importante lembrar que alguns medicamentos podem agravar a dengue. Não tem como disfarçar a dor. Ele está com dor no corpo, com dor de cabeça, ânsia de vômito. Fraqueza, dor atrás dos olhos. Ela está tendo febre, está com sintomas assim, eu acho, toda manchada a pele dela. No primeiro momento, até pode bater uma dúvida. Pensei no início de ser uma influenza. Depois falei, não, pode ser Covid, então achei melhor passar no posto, fazer o teste do Covid, deu negativo e agora vamos ver se é dengue ou não. E é aí que mora o perigo. Sem um diagnóstico correto, o tratamento da dengue pode se complicar. O ideal é procurar o posto de saúde assim que aparecem os sintomas, mas muita gente acaba se automedicando antes em casa, sem saber que alguns remédios comumente usados sem prescrição médica para tratar um simples resfriado podem ter um efeito contrário no caso de dengue. Em vez de curar, agravam o quadro.
É o caso de alguns anti-inflamatórios, como o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, a nimesulida e o diclofenaco. E dos corticoides. Eles não devem ser usados quando houver suspeita de dengue. Esses medicamentos anti-inflamatórios, e principalmente o ácido acetilsalicílico, aumentam o seu risco de sangramento, diminui a nossa capacidade de coagular o sangue. E uma das coisas que pode agravar muito a dengue, não a única, mas uma das coisas que agrava é a tal da dengue hemorrágica. As plaquetas são capazes de se juntar nos vasos sanguíneos para reduzir sangramentos. Com a dengue, o número de plaquetas diminui. E os remédios contraindicados potencializam esse efeito da doença. Eles diminuem a capacidade que as plaquetas têm de se agregarem, aumentando o risco de uma hemorragia. O João sentiu a violência da doença. Muita febre e uma dor de cabeça absurda. Eu nunca senti uma dor no corpo tão forte quanto a da dengue, nem na Covid. Parecia que eu fui surrada de muitas maneiras. E sem saber o que fazer para aliviar o sofrimento do filho, a mãe acabou dando um medicamento contraindicado. Eu descobri hoje que não pode. Aí eu vim para cá desesperada, né? Porque dizem que pode aumentar a hemorragia. E eu fiquei bem assustada. Hoje ela trouxe o João ao posto para tirar as dúvidas e seguir o tratamento correto. E a principal recomendação médica, essa, não tem qualquer contraindicação. Como que a gente evita que a dengue se torne uma dengue grave? Se hidratando adequadamente e sendo acompanhado num pronto-socorro. Funcionários da Secretaria de Assistência Social do Amapá estão cadastrando moradores prejudicados pela erosão na orla de Macapá. As chuvas acima da média deste inverno amazônico, que começou em janeiro e termina em maio, elevaram o nível do rio Amazonas e agravaram um problema que já existe há muitos anos: a erosão da orla de Macapá. A força da maré também ajuda a acelerar o desgaste. Essa casa fica onde antes era a margem do rio. Mais ou menos tinha umas 100 e poucas casas para cá, né? E tudo era terra aqui. A gente nunca imaginava que ia chegar isso aí. A queda da terra ocorre porque nessa área com extensão de 1 quilômetro não existe muro de contenção para impedir que a força da água atinja diretamente a margem onde as casas foram construídas. 14 casas construídas aqui na região continuam sendo monitoradas pela Defesa Civil. 2 delas foram demolidas antes mesmo da queda. Nesse caso, parte da terra que sustentava essa moradia já foi levada pela força da água. Estou desesperada porque a minha casa já é próxima do vizinho. Ele precisou sair essa noite daí e a minha já é a próxima, né? Saindo a dele, a minha vai cair, que abriu aí o buraco. Em 2008, o muro de arrimo chegou a ser construído, mas foi destruído pela força da água. O governo do estado declarou que pretende retomar a obra, mas ainda está em negociação com o governo federal para a liberação de recursos. Tem uma faixa de 200 metros críticos que nós decretamos situação de emergência e estamos atrás de recursos do governo federal para que nós possamos dar continuidade a esse muro de arrimo. Com o decreto de emergência, o governo estadual também afirma que pode melhorar a assistência aos moradores com o pagamento de aluguel social. Famílias atingidas ainda esperam uma solução para o problema. Porque a gente só quer uma moradia digna, não temos opção. Por isso que nós estamos aqui. Não só eu, como todos os nossos vizinhos estão passando pela mesma situação. Só que a minha casa é a que há mais risco. Hora da previsão do tempo. Jaqueline Brasil, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite para você. Amanhã tem alerta de temporal por causa do ciclone subtropical. Esse sistema é uma baixa pressão especial que empurra o ar para cima e forma nuvens de temporais, só que com muito mais intensidade. Esse ciclone deve ficar distante do continente. De qualquer forma, ele vai provocar ventos fortes, deixando o mar agitado e vai canalizar muita umidade para a parte do sudeste. Por isso, o alerta de tempestade vale para o Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, região metropolitana de Belo Horizonte, centro-sul do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro até a região dos Lagos.
Pode chover forte também, mas nesse caso por conta das áreas de instabilidade, do centro-leste de Santa Catarina até o leste gaúcho. Em Porto Alegre e em Lages, em Santa Catarina, pode chover bastante, com máximas de 25 e 21 graus. Mesma previsão para Belo Horizonte, Vitória e Macaé, no Rio de Janeiro, muita chuva e temperaturas em 25, 28 e 29 graus. Na cidade do Rio, deve chover fraco só de manhã. Máxima prevista de 28 graus. Em quase todo o país, na área em verde claro, o sol aparece, mas tem previsão de chuva isolada, sol com tempo firme no oeste gaúcho, centro-leste paulista, em Roraima e divisa com o Pará. Em Belém, deve fazer 30 graus, 36 em Boa Vista, máxima também de Cuiabá. Em Manaus, em Fortaleza, 29 graus, no Recife, máxima de 32 e 33 em Campo Grande. Em São Paulo, depois dos 23 graus de hoje, os termômetros voltam a subir aos poucos. Amanhã, máxima de 25 e no fim de semana, 28. Já em Salvador, as temperaturas permanecem altas. Entre amanhã e domingo, máximas ficam acima dos 30 graus. Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite, obrigada, Jaque. A seguir, o venezuelano Nicolás Maduro expulsa a equipe de direitos humanos da ONU. A economia japonesa encolheu 0,4% no fim do ano passado e o país entrou em recessão. Dessa forma, o Japão perdeu o posto de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. Estados Unidos e China estão no topo da lista. Aqui ao lado, na Argentina, a crise econômica está reduzindo a importação de produtos brasileiros. Peças de automóveis, carros, soja e papel são alguns dos produtos mais exportados do Brasil para a Argentina. Mas a longa e grave crise econômica no país vizinho tem feito as vendas para lá despencarem. Em janeiro deste ano, as exportações do Brasil para a Argentina somaram 767 milhões de dólares. Foi o menor valor desde 2021, representando uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. O professor de economia Otto Nogami explica a principal razão. Existem várias razões, vários motivos, para que as exportações brasileiras para a Argentina tenham caído. A primeira e a mais importante é a própria situação econômica que a Argentina está vivendo. É um parceiro tão importante quanto inconstante. O gráfico do comércio entre os dois países mostra como essa relação é cheia de altos e baixos. A linha azul representa as vendas do Brasil para a Argentina e a vermelha tudo que o país vizinho vendeu para cá nos últimos anos. Sem nada de reserva em dólares, que é a moeda forte do comércio internacional, a Argentina vem impondo barreiras burocráticas, dificultando e atrasando o pagamento de produtos brasileiros como automóveis, por exemplo. É uma situação que, segundo analistas, não deve mudar tão cedo. Será preciso acompanhar o novo governo e suas imensas dificuldades e olhar também para a China. O país asiático está usando sua própria moeda, o yuan, para socorrer a Argentina e ganhar terreno nas importações. A Argentina, à medida que ela é uma grande produtora de grãos, a China impõe uma condição para poder adquirir a produção argentina, que é a transação na moeda chinesa, utilizando o yuan. Isso faz com que, naturalmente, a economia argentina fique na dependência da economia chinesa, ou seja, exportou o grão, recebeu o yuan e agora, então, vai utilizar esse yuan adquirindo produtos produzidos na China. Antes de ser eleito, o presidente Milei deu caneladas, dizendo não querer relações nem com o Brasil, nem com a China. Com mais fair play, o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, disse recentemente que a Argentina precisa do Brasil para superar a crise e que a rivalidade entre os dois países deve ficar só no futebol. A economia da vida real deve ser o VAR, que os exportadores e todo mundo terão que aguardar, como alerta o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Se há algum consenso na Argentina, talvez o único consenso que exista na Argentina, é que no primeiro trimestre o PIB argentino cairá entre 4% e 6%. E a inflação,
em fevereiro e março será de no mínimo 25%. Sem dúvida nenhuma, o exportador brasileiro vai precisar acompanhar o quadro argentino, tanto político quanto econômico. O quadro político é muito tenso. O governo dos Estados Unidos confirmou hoje que a Rússia desenvolveu uma arma para destruir satélites, mas que ela ainda não está operacional e não representa um perigo imediato. Ontem, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados afirmou que os Estados Unidos estariam sob séria ameaça. Hoje, a Rússia negou. O presidente americano Joe Biden assinou ontem um decreto que impede a deportação de 6 mil palestinos que estão ilegalmente nos Estados Unidos. Biden afirmou que o foco é proteger civis da crise humanitária de Gaza. Essa medida vale por 18 meses. O exército de Israel invadiu o maior hospital do sul de Gaza numa operação para tentar resgatar corpos de reféns. De dentro do hospital Nasser, um médico usou o celular para narrar o ataque, em meio a sons de tiros e muita fumaça. Estamos sendo atacados pelo exército de Israel, diz Mohamed Harar. Sem luz, pessoas tentavam deixar o hospital. Nas ruas, pacientes eram transportados em macas improvisadas. Rasmeia estava fazendo diálise nos rins quando precisou sair do hospital com o marido cego. Eles atiraram bombas e foguetes nas nossas cabeças, diz ela. O exército de Israel declarou que a operação no hospital em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, era para resgatar corpos de reféns israelenses. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que um paciente morreu e 8 ficaram feridos. Moradores, entre eles parentes de médicos que se abrigavam no hospital, tiveram que deixar o local. Cerca de 2.000 pessoas chegaram a Rafah na madrugada. A cidade fica na fronteira com o Egito e já serve de abrigo para mais de 1 milhão de palestinos que se deslocaram durante o conflito. Enquanto os ataques israelenses se intensificam na faixa de Gaza, a possibilidade de um conflito de maior escala com o Líbano, na fronteira norte de Israel, é cada vez maior. As hostilidades na região estão no ponto mais alto desde o começo da guerra. 4 integrantes do Hezbollah morreram em um ataque israelense no sul do Líbano. 11 civis, entre eles 3 mulheres e 6 crianças, também morreram, de acordo com autoridades libanesas. Israel afirmou que o ataque foi uma resposta à chuva de foguetes lançada pelo Hezbollah ontem, que matou um soldado israelense. O Hezbollah declarou hoje que Israel vai pagar o preço pelo ataque. Na viagem que o presidente Lula está fazendo a países africanos, ele se reuniu hoje com o presidente do Egito e com representantes da Liga Árabe antes de seguir para a Etiópia. O presidente Lula iniciou a agenda se encontrando com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. A primeira reunião, mais restrita, foi seguida de outra com a presença de ministros de Estado, diplomatas e assessores. Brasil e Egito assinaram acordos nas áreas de ciência, educação e tecnologia, além de um protocolo com a intenção de facilitar a exportação de carne brasileira. Em uma breve declaração, o presidente egípcio falou sobre a guerra no território vizinho, a faixa de Gaza. Abdel al-Sisi pediu um cessar-fogo imediato e permanente, o envio de mais ajuda humanitária e defendeu a criação de um Estado palestino. O presidente Lula disse que o Brasil condenou os ataques terroristas de 7 de outubro, quando o Hamas, que controla Gaza, matou mais de 1.200 israelenses. Lula também criticou as operações de Israel em resposta ao terrorismo. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas.
E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, porque eu tenho conhecimento. O governo de Israel tem afirmado que a operação busca destruir o aparato militar do Hamas, a quem acusa de usar civis como escudos humanos. Lula agradeceu o apoio do Egito na repatriação dos 115 brasileiros que estavam em Gaza e pediu ajuda para um dos objetivos da presidência brasileira no G20, a reforma das instituições globais. Logo em seguida, o presidente veio até a Liga Árabe, uma organização de cooperação política que reúne mais de 20 países árabes, incluindo representantes palestinos. Lula trouxe até aqui na plenária uma mensagem sobre os recentes conflitos na região, como na Síria e em Gaza. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. O presidente falou sobre a decisão de países como Estados Unidos e Alemanha de suspender os repasses financeiros à agência da ONU que dá assistência a refugiados em território palestino. A suspensão ocorreu depois que a agência anunciou que investiga 12 funcionários suspeitos de participação nos ataques de 7 de outubro. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. Meu governo fará um novo aporte de recursos em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns. Um dos 136 reféns em poder do Hamas é o brasileiro Michel Nizenbaum, cujo paradeiro é desconhecido. Depois dos compromissos, Lula embarcou para a Etiópia, onde vai se encontrar com lideranças da União Africana, grupo que reúne 55 países do continente e que ganhou no ano passado cadeira permanente no G20. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu 3 dias para que os funcionários do escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos deixem o país. A partir de agora, estas bandeiras não tremulam mais em sintonia. O governo venezuelano ordenou a suspensão das operações do Escritório de Direitos Humanos da ONU em Caracas e anunciou que, pelos próximos 30 dias, vai revisar os termos de cooperação. O ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil, informou que funcionários das Nações Unidas têm 72 horas para deixar a Venezuela. Abandone o país nas seguintes 72 horas. A decisão veio depois de críticas das Nações Unidas ao governo de Nicolás Maduro. Esta semana, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, os Estados Unidos e organizações humanitárias condenaram a prisão da ativista Rocío San Miguel. Ela está na sede do Serviço de Inteligência em Caracas. Rocío é conhecida por denunciar atos de tortura contra pessoas detidas pelo governo. Ontem, especialistas da ONU divulgaram um relatório em que afirmam que o programa contra a fome de Nicolás Maduro é ineficiente e suscetível a influências políticas. O governo venezuelano declarou que a decisão de expulsão será mantida até que a ONU retifique publicamente a posição classificada pela Venezuela como colonialista e abusiva. Em nota, o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas informou que lamenta a decisão da Venezuela. Também reiterou o compromisso da ONU com a defesa e proteção do povo venezuelano. A expulsão de funcionários da ONU e a prisão da ativista de direitos humanos são novos capítulos da crise política venezuelana. 2024 é ano de eleições presidenciais, mas a votação ainda não tem data marcada. No fim do mês passado, a Suprema Corte do país retirou a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, da disputa.
A medida levou os Estados Unidos a retomarem sanções econômicas contra Caracas. As autoridades americanas acusam o regime de Nicolás Maduro de desrespeitar um acordo, no qual o governo Maduro e a oposição se comprometeram em organizar eleições justas e livres no país. Aqui no Brasil, a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o episódio em que a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi hostilizada no aeroporto de Roma em julho do ano passado. A PF afirmou que as imagens das câmeras mostram com clareza que Roberto Mantovani Filho atingiu no rosto Alexandre Barsi de Moraes, filho do ministro, e que, em seguida, o rapaz empurrou Mantovani. A PF concluiu que Mantovani cometeu injúria real, é quando há uso de violência, mas não o indiciou, porque o crime é de menor potencial ofensivo e foi cometido no exterior. O relatório já foi enviado ao STF. A defesa de Roberto Mantovani Filho afirmou que a Polícia Federal se pauta na análise parcial das imagens, das quais a defesa e o Ministério Público Federal não tiveram cópia, que as autoridades italianas concluíram de forma diferente e que espera que o Ministério Público Federal peça o arquivamento da investigação. A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Jair Renan e o instrutor de tiro, Maciel Alves de Carvalho, falsificaram documentos que registravam um faturamento que nunca existiu de uma empresa de eventos. Com essa documentação, eles conseguiram empréstimos bancários. Em dezembro, a dívida da empresa com o banco estava em mais de R$360 mil. A defesa de Maciel, que também responde pelos crimes, disse que ele já foi inocentado de outras acusações dessa mesma operação e que a inocência dele vai ser comprovada novamente. A defesa de Jair Renan Bolsonaro não quis comentar o indiciamento. A seguir, o avanço do Corinthians na Supercopa Feminina. O Corinthians venceu a Ferroviária e se classificou para a final da Supercopa Feminina de Futebol. Era apenas o segundo jogo dele como treinador do Corinthians e em pouco tempo já sentiu as emoções que o aguardam. Lucas Piscinato sofreu com o começo disputado da partida. O time dele demorou um pouco para encaixar o jogo contra a Ferroviária, mas descobriu uma porta de entrada pela direita do ataque. Foi por ali que elas tiveram um gol anulado por toque de mão. E um outro validado após essa cobrança de falta. Marisa marcou. O segundo, também pela direita, foi um golaço. Gabi Portillo colocou a bola entre as pernas de Luana Sartório e rolou para Gabi Zanotti ampliar e pagar a promessa. Um beijo aí para as minhas duas avós que estavam me cobrando esse gol. Tá pago. Beijo a vocês. Também agitada do outro lado, Jéssica de Lima tentava dar um jeito no time de Araraquara. E no segundo tempo, a Ferroviária quase diminuiu duas vezes, com Catiúcia e nessa bela cobrança de falta de Micaele. Tudo isso observado pelo técnico da seleção, Arthur Elias, ex-Corinthians. E ele viu a partida ficar mais pegada. A canela da Gabi Zanotti comprova. Os dois times foram desperdiçando oportunidades e o placar ficou por isso mesmo. A vitória por 2-0 não só coloca o Corinthians na final da Supercopa, como também garante o direito da equipe jogar a grande decisão aqui em São Paulo por ter a melhor campanha. Eu espero aí que essa final a gente possa lotar a arena, porque jogar em casa é muito bom. É o 12º jogador e faz diferença a gente jogar em casa. Atual bicampeão da Supercopa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na final de domingo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.